Olá, igreja, queridos irmãos e irmãs, eu quero compartilhar com vocês nesse final de semana em que não estaremos juntos no culto, né, mas juntos em comunhão, em coração. Eu quero compartilhar com vocês três palavras, né, nesse vídeo. A primeira delas, depois uma segunda e uma terceira palavra em sequência. E nós não teremos aquele culto como compartilhamos em outro momento, mas eu quero compartilhar uma reflexão, uma palavra com os irmãos e convidá-los a estarem orando e louvando a Deus também nos seus lares. E queridos, eu quero compartilhar essa primeira palavra que se encontra lá em Abacuque. A palavra de Deus em Abacuque, capítulo 3, versículos 16, 17, 18 e 19, diz o seguinte: ouvi isso e o meu íntimo se comoveu, meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Estes versículos, eles nos mostram uma situação difícil da qual vivia o profeta Abacuque. Porque no seu livro, na sua profecia, ele tem uma missão dada por Deus: profetizar dificuldade, guerra. Na verdade, o seu livro é uma espécie de discussão. Ele está conversando Deus. Olha o que está acontecendo entre o meu povo, no meu país. É muita desgraça. E Deus diz: eu vou fazer justiça. Vou enviar os babilônios, eles vão acabar com a nação de Judá. E aí Abacuque começa a questionar: Deus, mas como é que o Senhor vai mandar os ímpios, pessoas mais ímpias que nós, para destruir a nossa nação? E Deus vai falando ao coração do profeta Abacuque, e Abacuque vai escrevendo a sua visão, a sua profecia, que muito nos ensina. Mas Abacuque está nesse beco sem saída, porque ele olha para o futuro e Deus diz: eu vou trazer juízo sobre a nação de Israel, a nação de Judá. E quando ele entende isso, ele começa a temer, ele tem medo. Porque ao olhar ao seu redor, ele vê um sistema que está prestes a entrar em colapso. Está tudo dando errado. As coisas não estão dando certas. Mas quando, pela fé, ele olha para o alto, ele olha para Deus, e esse é o final do seu livro, ele olha para Deus e ele vê todos os seus medos se dissipando e acabando, porque o Senhor estava no controle de toda a situação, Os versículos finais do livro de Abacuque nos falam sobre fé. E são três passos importantes na vida e na caminhada de fé de Abacuque, e são essas as lições que eu quero trazer para vocês. Hoje o primeiro passo, agora o primeiro passo de fé. O versículo 16, ele fala de um passo que é extremamente conhecido para mim e para você, mas difícil de colocar em prática: esperar em Deus. Esperar em Deus. Versículo 16, ele diz: ouvi e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz, a podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. A difícil tarefa de esperar. A primeira parte desse versículo ressalta e revela a dificuldade na qual o profeta Abacuque vivia. Ele não estava vivendo dias fáceis. Se coloca no lugar dele. Ele recebeu uma profecia da parte do Senhor de que o povo seria destruído. E por que isso? Porque o povo estava vivendo longe da lei de Deus. Seu povo, sua nação, a gente da sua terra esqueceu do Senhor, vivia longe do Senhor. E Deus então traz a notícia de que a nação de Israel seria destruída por uma nação mais ímpia do que eles. Coloque-se no lugar de Abacuque por um segundo.
Olhemos ao nosso redor e vejamos a situação em que o nosso país, e não só o nosso país, mas o mundo se encontra. Situação de caos, situação de desesperança, situação de dificuldade. Tudo que nós temos visto nos últimos dias. Nós sabemos da tragédia, mas também entendemos que a mão de Deus está sobre o controle de tudo que acontece na humanidade. Ele não perdeu o controle de tudo isso e Ele está dirigindo tudo isso. Diante disso, o temor do futuro, das incertezas, o nosso coração se assusta, assim como o coração de Abacuque se assustou. Ele se assustou. Mas é interessante que quando nós lemos esses versículos finais e quando Abacuque diz que seu coração treme e teme, não é pelo juízo de Deus, mas ele temia e tremia diante da voz do seu Senhor. 3 termos específicos aqui em hebraico falam sobre esse temor de Abacuque diante da voz de Deus. Quando ele fala, né, do seu íntimo se comovendo, né, da podridão nos seus ossos, dos joelhos vacilando, né, o seu íntimo se comovendo, os lábios tremendo. Embora são quatro palavras aqui que não são traduzidas, no termo original, apenas 3 termos, eles estão se repetindo em alguns momentos. E eles significam um pouquinho do sentimento de Abacuque. O primeiro termo que ele usa é o termo tsalau. Ele significa estremecer. É aquela sensação de um forte estrondo, de um grande barulho que faz o ouvido tinir e você fica apavorado com a situação. Então esse é o sentimento de Abacuque. Como se fosse uma bomba. Você ouve uma bomba e aquele tremor o ouvido começa a tinir e o medo começa a tomar conta da sua vida. Segunda palavra, Hagás, ela pode significar um estremecer ou ainda está agitado. Alguém que está perturbado. E aqui é a ideia do medo, mas também a perturbação que o medo provoca. Então já não é aquele externo, mas algo que vem de dentro e que começa a te perturbar. Terceira palavra, Rakabe, significa literalmente podridão. E para nós é estranho, né? Os meus ossos apodreceram, a Bíblia vai dizer. É uma figura de linguagem. Né? O que acontece se os ossos apodrecerem? Você não se move mais, você não tem condições de viver, de caminhar, de se locomover. E essa é a ideia. Muitas vezes o medo faz isso conosco, ele nos paralisa. Nos paralisa. E essas 3 palavras mostram o sentimento de Abacuque diante de Deus. Diante de Deus, Abacuque se sentia impotente. Como o tinir dos ouvidos numa explosão, como a perturbação do medo ou a paralisação total. Ele tremia diante do Senhor. Mas é interessante esse versículo, porque ele temia diante da situação que o Senhor traria, mas ao mesmo tempo havia uma segurança no coração de Abacuque. Porque a promessa era de que o Senhor estaria a favor do seu povo. Abacuque não estava com medo de Deus castigá-lo. Ele não tinha medo, né, do Senhor pesar a mão sobre a vida dele, mas ele temia diante do Senhor Todo-Poderoso que ia executar justiça, não contra ele e o seu povo, mas sim agora, naquele momento, contra uma nação inimiga, a Babilônia. A Babilônia que iria invadir Judá. A ação de Deus viria sobre a Babilônia. E o que Abacuque tinha que fazer? Esperar. E o final do versículo diz, em silêncio, algumas versões falam, tranquilo, esperarei o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. O que mais Abacuque poderia fazer diante da palavra que o Senhor tinha dado para ele, a não ser esperar? Esperar. Por isso que ele fala no final do versículo, tranquilo, esperarei. Nos parece um pouco contraditória a ideia desse versículo. Em primeiro lugar, ele tinha temor e tremor, e várias palavras falavam desse medo que paralisava ele. Mas depois disso ele falava de tranquilidade e de espera. Temer a Deus é o que nos dá condições de esperar.
Conhecer o poder de Deus e conhecer a grandeza é o que nos faz olhar para Ele, ao invés de olhar para a situação caótica. É o que nos faz olhar para Deus em vez de olhar para a guerra, olhar para a fome, olhar para o desemprego, olhar para a doença. Entender que nós não temos o poder de mudar a situação ou mudar as pessoas. Entender que nós somos fracos, impotentes, é o que nos leva a depender de Deus. E é por isso que nós podemos esperar tranquilamente. Porque Ele é o nosso Pai, Ele é nosso Deus. Nós nunca teremos condições de esperar em Deus verdadeiramente se não o conhecermos pessoalmente. Então o que esse pequeno versículo nos ensina é que nós não devemos tremer diante das situações, mas sim tremer diante do Deus poderoso que controla tudo e todos e luta a favor do seu povo. Diante das lutas que nos cercam, diante desses tempos de angústia, né, desses tempos em que nós somos proibidos ou limitados, né, em fazer certas coisas, nós podemos, ou melhor, nós precisamos nos concentrar naquilo que é mais importante. Conhecer o nosso Deus, amar o nosso Deus, buscar o nosso Deus, temer ao Senhor, porque o Senhor é maior do que qualquer prova. Enquanto as coisas desabam ao nosso redor, o profeta Abacuque, através da sua experiência e vida, ele nos chama. Vamos esperar, tranquilo no Senhor, porque Ele não perdeu o controle, porque o Senhor é dono dessa situação, dono da tua vida, e Ele está dirigindo tudo o que acontece. Você crê nisso? Eu quero convidar você, ao final desse vídeo, sozinho em casa, ou se estiver com a tua família, se reúnam e orem ao Senhor. Orem para que o Senhor os conduza na espera, né, até que esse mal passe. Orem, louvem a Deus através de um cântico ou um hino, né, e que o teu louvor possa alcançar ao Senhor, e através do louvor e da oração você possa dizer: eu quero esperar no meu Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.